Depois da conversa com a minha mãe naquela noite, percebi que os meus pais depositavam muitos sonhos em mim. A minha mãe não zangou comigo por eu ter chegado tarde. Apenas contou-me das várias histórias de criminalidade noturna na cidade de Nampula, o que me fez compreender da importância de controlar o tempo para a minha própria segurança. Durante a conversa com a minha mãe, falamos de muita coisa, inclusive do meu sonho de ser médica especialista. Você pode ser o que quiser, filha. Você é inteligente e comportada. Você é o meu maior orgulho, disse a minha mãe, dando-me um abraço carinhoso. Quando minha mãe saiu do quarto, me senti aliviada, pois pensei que ela havia notado do meu comportamento suspeito com o Adriano. No dia seguinte, precisei ir à escola de manhã para as aulas de educação física. E naquele dia, o professor decidiu juntar as turmas de forma que a sua aula terminasse mais cedo. E uma das turmas era a turma do Adriano. A aula era sobre ginástica em grupo, que foi muito proveitosa e animada, que saímos todos bem felizes. Depois da aula, encontrei-me com o Adriano e caminhamos juntos lentamente para casa, porque tínhamos muito que conversar. Então, Lissa, você já tem a minha resposta? Questionou ele. Eu já dei a minha resposta ontem. Não conseguiu localizar o papel que lancei pela janela do meu quarto? Questionei. Não, Lissa. Eu me afastei assim que me apercebi que a sua mãe havia entrado no seu quarto. Mas você pode me dizer agora. Estou pronto. Eu realmente gosto de ti, Lissa, afirmou o Adriano acariciando a minha cara e olhando bem nos meus olhos. Apenas faz um mês que nos conhecemos e eu não sei muito sobre você, respondi com uma voz viva. Eu também não sei muito sobre você. Somos dois desconhecidos que se gostam. Vamos aos poucos desembrulhando um ao outro, disse ele num tom romântico e apaixonado. Antes do término da nossa conversa, encontramo-nos com o meu irmãozinho, que também voltava da escola, e a conversa acabou ficando adiada de forma automática, pois não queria que ele notasse nada de estranho. Durante o período da tarde, o Adriano andou distante de mim, pois estava sempre rodeado de colegas na escola. Eu fui até a sala dele no momento em que o professor de biologia pediu que eu fosse levar um palito de giz. A turma estava cheia e o Adriano encontrava-se sentado com uma colega, cujo nome eu desconhecia. A única coisa que me foi certeira era que eu não gostei de vê-los juntos conversando aos risos. Vi eles na sala de aulas e mais logo no recinto da escola, onde ela entregava um caderno para ele. Fiquei cheia de ciúmes que havia uma bola gigante entalada na minha garganta. Homens, afirmei para mim mesma com raiva, quando escutei alguém me chamar. Lissa, Lissa, espera, lembra que somos vizinhos? Era o Adriano correndo, tentando me alcançar para que caminhássemos juntos para casa. Não respondi nada e continuei a caminhar livremente. Alguns minutos depois, o Adriano conseguiu chegar até a mim bem ofegante. Lissa, comecei a chamar-te desde a escola. Foi bem difícil alcançar-te. Me desculpe, não queria atrapalhar-te com a sua malta, respondi sarcástica. Está tudo bem. Não quero que se sinta chateada e nem pressionada. Quero apenas caminhar ao seu lado, disse o Adriano. No sábado seguinte, decidi não ir ao retiro de família no Monte Nairuco, como habitual, e disse aos meus pais que precisava estudar em grupo para um teste importante. O que era verdade até certo ponto.
Os estudos foram marcados para que fosse no alpendre da minha casa, onde eu e o Adriano, junto dos outros colegas, estudávamos física. Mas, devido à falta de quadro para escrever, decidimos ir estudar na escola primária da cerâmica. Dadas 16 horas, fomos nos despedindo dos outros colegas e fiquei apenas com o Adriano na sala. O ambiente estava tenso e silencioso quando eu quebrei o gelo. Sobre a sua resposta, aceito irmos descobrindo mais um sobre o outro juntos. Isso é um sim? Questionou o Adriano eufórico, como se tivesse ganho um troféu. Claro que sim, respondi, séria, e ele seguidamente carregou-me em seus braços. A sensação de nós dois juntos era incrível, agressiva e até difícil de descrever. Um sentimento não autorizado invadia o meu coração e eu não o expulsei. Pelo contrário, eu o acolhi e decidi conviver com ele. O namoro era agradável. O que eu não sabia é que, como qualquer outro relacionamento, exigia tempo e energia, que eu devia tirar de algum lugar. Então passei a faltar mais vezes ao retiro com a família, passei a inventar mais desculpas para sair e não estudava mais por tanto tempo, pois passava o tempo teclando com ele no telefoninho que o meu pai me dera quando passei para o ensino médio, como forma a ajudar-me nas pesquisas da escola. O tempo foi passando e as minhas notas foram decaindo aos poucos, mas ainda continuava me assegurando, pois não eram negativas. Certo dia, eu e o Adriano conversamos bastante sobre o nosso relacionamento. E ele acabou me fazendo um pedido pouco familiar e inesperado. Lissa, nós já estamos a namorar por 9 meses e você ainda não me provou devidamente como minha namorada. Quero que se entregue para mim por completo. Eu já me entreguei, Adriano. Eu nunca te traí. Estou sempre com você sempre que posso. Falo de se entregar a mim como mulher. Entende? Disse o Adriano passando a mão no meu corpo. Fiquei preocupada e surpresa com o pedido dele, pois eu era virgem. A minha mãe sempre me aconselhou que eu devia apenas me entregar ao meu marido depois do casamento. Respondi. Eu serei o seu marido, Lissa. Depois de nos formarmos, eu prometo que irei me casar com você, disse o Adriano. Então me guardarei para si até a lua de mel, ou na nossa graduação, se até lá tiveres me dado um anel. Respondi para ele, afastando a sua mão de mim. Vamos para casa, pois está ficando tarde. Chegada a casa, fui ajudar a minha mãe na cozinha a preparar o jantar, quando questionei de como havia conhecido o meu pai. Mãe, podes me contar da história de como conheceste o papá? Questionei. Claro que sim, filha. Conheci o seu pai na igreja. Fazíamos parte do mesmo grupo coral e de oração. É muito importante que se relacione com alguém com o qual partilhem dos mesmos princípios. Você irá entender quando estiver adulta. Sei que está crescendo, filha, mas precisa tomar muito cuidado com quem anda lá fora, aconselhou a minha mãe. Certo, mãe, respondi. Quis perguntar mais, mas a minha língua travou e não fui adiante. Nos meses que se seguiram, as coisas correram calmamente com o Adriano, até que já estávamos nas vésperas do final do ano. A minha família tinha o costume de passar o final do ano juntos, onde decorávamos a casa de cores vivas, de flores e panos coloridos que a minha mãe bordava. Os meus tios e primos também vinham passar o final do ano lá em casa. A mesa estava cheia de pratos saborosos, entre os quais a nossa galinha cafrial e a nossa caracata, que é uma massa dura feita na base de farinha de mandioca seca. E lá estava toda a família num ambiente de alegria e de festa. Em casa o ambiente era de festa e estava tudo bem,
Mas algo me incomodava e não me deixava tranquila. Uma dor que me invadia quando pensava no Adriano. Eu queria estar com ele e passar o final do ano juntos. Mãe, por que a senhora não convida a Dona Marta para se juntar a nós? Questionei a minha mãe, me referindo à mãe do Adriano, que porventura era a nossa vizinha, como estratégia de chamar o Adriano junto de mim. O final do ano é para passar em família, filha. Acredito que ela e a sua família estejam a comemorar juntos também, respondeu a minha mãe, que sem ter terminado a conversa, vimos a Dona Marta e o seu marido entrar em casa. Feliz Ano Novo, família! Afirmaram eles num tom alegre e afetivo. Feliz Ano Novo! Responderam os meus pais. Fiquei tão feliz ao vê-los, mas o mais curioso era que o Adriano não estava com eles. Em meio à distração dos meus pais, saí de casa ao encontro do Adriano. Liguei 4 vezes para ele e ninguém atendeu, o que aumentou ainda mais a minha ansiedade. Eram 1 da manhã, mas o bairro estava muito movimentado, o que me permitiu ir até a casa do Adriano procurar saber sobre ele com a irmãzinha. Olazinha, onde está o Adriano? Questionei a sua irmã mais nova. Mano saiu às 20 horas bem organizado. Até colocou perfume. Achei que estivesses com ele na festa da escola. Festa da escola? Está havendo uma festa. O meu namorado foi e eu não sei de nada. Questionei baixinho a mim mesma. Mãezinha, você sabe onde é a tal festa? Questionei novamente. É na casa do Ricardo, respondeu um outro irmão ali próximo. O Ricardo era um amigo de infância que morava no mesmo quarteirão que eu, a uma distância de umas 5 casas, e então decidi ir até lá. Quando lá cheguei, me deparei com alguns colegas de turma e outros pouco familiares. Mas, curiosamente, não vi o Adriano. Marcando os passos para minha retirada daquele lugar agitado e com cheiro a álcool, escuto uma voz familiar na minha atrás de alguém pegando no meu ombro. Vamos, princesa, deixa eu te levar até o seu namoradinho. Era o Ricardo. Hesitei no começo, mas acabei o seguindo. Estava tudo estranho, pois o Ricardo me direcionava a um dos quartos da casa. Não se preocupe, os meus pais estão de viagem e você sabe que eu não te faria mal, Lisa. Nos conhecemos desde crianças. Estamos quase lá. Só um bocadinho de paciência, disse ele com um sorriso sarcástico abrindo a porta. Afastei-me um pouco para trás assustado, pois não sabia o que me reservava, mas acabei entrando no quarto quando escutei uma voz bem familiar. Era o Adriano na cama com a Maimuna, a mesma moça que a vi entregando o caderno para ele no pátio da escola. Adriano! Soltei um grito surpresa misturado com raiva. Lisa, o que fazes aqui? Foi você que trouxe ela aqui? Questionou o Adriano furioso com o Ricardo. Não importa como eu cheguei. O que fazes com ela? E por que não me atendes? Questionei furiosa. Eu não vi as suas ligações. Precisamos conversar, disse o Adriano me tirando para fora daquela casa. Recusei-me, mas ele acabou me carregando em seus braços para fora. A culpa disso tudo é sua, Lisa. Eu conversei consigo. Eu disse para você o que sentia e você me rejeitou. Você é perfeita demais. Não quer sair, não quer se entregar. Você parece morar em um convento. Você se comporta como uma monge. Eu não sou páreo a você. A Maimuna me entende. Mas você só pensa em você mesma e me faz parecer um fora da lei. Gritou o Adriano. Eu te amo, Lisa, mas não sinto que você também me ama. Você prefere tudo menos eu. Prioriza a escola, a igreja, os pais, seu futuro e eu estou sempre por último lugar, disse ele chorando.
Qual você acha que deve ser a resposta da Lisa? Você acha que a Lisa devia mudar e lutar pelo Adriano? O que você tem a dizer sobre o comportamento do Adriano?